crianças, tudo bem com vocês? Vamos prosseguir na nossa jornada da história de Jacó. No nosso último encontro, nós vimos que Jacó conseguiu se entender com o seu sogro Labão e prosseguiu em direção à terra de seu pai, Canaã. Mas algo afligiu o coração de Jacó. O seu retorno significava que ele precisaria se reencontrar com o seu irmão Esaú. Mas como estaria o coração de Esaú? Será se ele iria perdoar Jacó por tudo que ele havia feito? Ou será que ele ainda guardava ressentimento, mágoas, tristeza em seu coração e ainda estava disposto a brigar? Isso provavelmente passava pela cabeça de Jacó. Mas Jacó contava com o cuidado e a proteção de Deus. A Bíblia diz que enquanto ele seguia o seu caminho, anjos de Deus foram ao seu encontro. E assim que os avistou, Jacó percebeu e disse: "Este é o exército do Senhor." E ele estava certo. Deus estava cuidando cada passo que ele dava. Deus amava muito Jacó, assim como ele ama você. Ele é o criador de todas as coisas. Fez tudo aquilo que o homem e as pessoas não podem fazer. O céu, o mar, a terra, os animais. E fez a mim e a você. E a Bíblia diz que ele ama você. Um amor profundo, de tal maneira que não há como medir, que não há como comparar. Deus é santo, é perfeito e faz tudo aquilo que é certo e bom. E está preparando um lugar todo especial no céu para aqueles que creem no seu nome. O amor de Deus é tão grande por nós que ele resolveu o nosso problema do pecado ao enviar o seu único filho, Jesus, para derramar todo o seu sangue e limpar o meu e o seu pecado. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou e hoje está vivo no céu esperando aqueles que creem no seu nome. E por causa do que ele fez, hoje o meu e o seu pecado podem ser perdoados. Realmente o amor de Deus é muito grande. E Jacó tinha a certeza disso, a prova disso, pois ele estava constantemente o acompanhando durante todo o caminho que ele tinha a percorrer. Jacó foi muito sábio, muito inteligente durante toda essa viagem. Por isso ele decidiu enviar mensageiros. Algumas pessoas queriam entregar uma mensagem a Esaú, que vivia na região de Seir. Jacó queria que essas pessoas avisassem que ele estava a caminho, que ele passaria por aquela região. Pediu que eles explicassem que ele vivia na terra de Labão por muito tempo. Pediu que eles falassem de tudo aquilo que ele possuía. Jacó queria que seu irmão soubesse que ele estava a caminho, provavelmente na tentativa de tranquilizar o coração e dar um sinal de paz. Quando os mensageiros retornaram, disseram que foram até Esaú e que ele estava vindo ao encontro de Jacó juntamente com 400 homens. Imagina só o medo que Jacó sentiu. Será que Esaú procurava brigar com Jacó? O medo fez com que Jacó fizesse uma oração sincera a Deus. Ele disse o seguinte: "Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar." Jacó estava tentando lembrar Deus da promessa que ele havia recebido, de que estaria sempre com ele e que faria com que sua família fosse muito grande e conhecida. Deus já havia reafirmado a promessa que tinha feito com Abraão, com Jacó também. Então eu imagino que naquele momento, em meio ao medo, por conta do que estava por vir, ele achou que seria importante lembrar Deus que realmente ele precisaria de sua ajuda. Mas Jacó não precisava se preocupar. Tudo estava no controle de Deus. Ele sabia de todas as coisas. Mas o medo de Jacó fez com que ele mais uma vez tentasse amenizar a situação, tranquilizar o coração do seu irmão.
A Bíblia diz que ele separou vários presentes, muita parte do seu rebanho, para enviar a Esaú, na tentativa de tranquilizar o coração do seu irmão, para que, caso ele estivesse pensando em procurar briga contra ele, ele mudasse de ideia. Ainda naquela noite, Jacó prosseguiu a sua viagem. Ele precisava atravessar um ribeiro. Então ele passou seus servos, suas servas, Lia, Raquel e todos os seus filhos e tudo aquilo que ele possuía. E em determinado momento, Jacó ficou sozinho e algo surpreendente aconteceu. Um homem começou a lutar com Jacó. Eu imagino que Jacó deve ter revidado, deve ter lutado, tentado se defender também. E quando esse homem percebeu que não iria conseguir dominar, vencer Jacó, enquanto eles lutavam, ele deslocou a coxa de Jacó e começou a dizer: me deixe ir, o dia já vai apontar, já vai amanhecer. Mas Jacó disse que não lhe deixaria ir enquanto ele não o abençoasse. Jacó provavelmente percebeu que aquele homem não era comum. Talvez ele tivesse uma aparência celestial, se parecesse com um anjo, provavelmente. Por isso ele disse aquelas palavras. Ele não queria perder a oportunidade de ter um encontro tão importante e não receber a bênção de Deus. Afinal, ele estava passando por um momento muito conturbado. Estava prestes a ter um encontro muito importante com o seu irmão Esaú. Foi então que aquele homem perguntou o seguinte: qual é o seu nome? E ele falou: Jacó. E o homem lhe disse que ele não se chamaria mais Jacó, mas sim Israel. Israel significa guerreiro de Deus. Na verdade, naquele momento, Deus estava mudando de fato, de uma maneira mais concreta, mostrando para Jacó que estava transformando a sua história, lhe dando uma nova oportunidade. Jacó até perguntou o nome daquele homem, mas ele não respondeu. Mas em seguida, o abençoou ali mesmo. E Jacó decidiu dar o nome àquele lugar de Peniel, porque disse que ali ele havia visto o Senhor. Que situação impressionante! Deus havia de fato mudado a história de Jacó, até então conhecido por enganar seu pai, seu irmão, e ter colhido as consequências de todas essas escolhas ruins que ele havia feito. Agora ele estava recebendo uma nova oportunidade de mudança. Deus havia mudado a vida de Jacó. Agora ele era um homem diferente. E isso havia se concretizado de uma forma ainda mais intensa através da mudança do seu nome. Saiba que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Deus deseja mudar a sua vida também. Muitas vezes fazemos coisas erradas. Talvez existam pecados, erros que você ainda insiste em cometer. A mentira, a desobediência, a inveja, a raiva. E ele deseja mudar o seu coração. Sabemos que todas essas atitudes são pecado. Afinal, pecado é tudo aquilo que você e eu pensamos, falamos, fazemos e até sentimos que não agrada a Deus. E o desejo de Deus é que consigamos vencer o pecado, dizer não para as coisas erradas. E a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, tudo aquilo que você fazia de errado agora está para trás, está no passado, pois Deus já te perdoou. E caso você ainda esteja cometendo algo que o desagrada, Ele está disposto a te ajudar a fazer o que é certo. Ele quer te transformar em uma nova criatura, em uma nova pessoa, com atitudes diferentes. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, lembre-se que Deus deseja transformar a sua vida dia após dia, assim como ele desejava realizar na vida de Jacó, até todos esquecerem das coisas erradas que ele havia feito e olharem para o novo homem que agora havia decidido seguir os caminhos, os mandamentos de Deus. Depois daquela experiência maravilhosa, ao amanhecer, Jacó prosseguiu com sua viagem. E em determinado momento, a Bíblia diz que ele avistou ao longe Esaú se aproximando.
e começou a organizar toda a sua família atrás dele. Ele ficou na frente, organizou seus servos, suas servas, seus filhos, as esposas e tudo aquilo que ele possuía. Talvez na tentativa de proteger, caso Esaú estivesse procurando alguma briga contra ele. Assim que se aproximou do irmão, Jacó curvou-se ao chão 7 vezes, muito provavelmente pedindo perdão, talvez estivesse até chorando, clamando a misericórdia do seu irmão. E vocês não imaginam o que Esaú fez. A Bíblia diz que ele correu ao encontro de Jacó, o abraçou, beijou e os dois começaram a chorar. Esaú não guardava mágoas de Jacó, mas uma saudade imensa do irmão. Imagine só, mais de 14 anos sem se encontrar. Esaú já o havia perdoado. E assim que o abraçou, beijou, ele olhou para todas aquelas pessoas que acompanhavam Jacó e perguntou: quem são esses? E imagine a alegria de Jacó em apresentar toda a sua família, os seus filhos, tudo aquilo que ele havia conquistado. E o mais impressionante foi ver que Esaú estava alegre com as conquistas do seu irmão. Esaú também o questionou sobre todo o rebanho que ele havia enviado. Lembra dos presentes que Jacó enviou para acalmar o coração de Esaú? Ele não havia entendido por que ele tinha feito tudo aquilo, mas Jacó explicou toda a situação. E Esaú disse que ele não precisava se preocupar, pois ele também havia conquistado muitas coisas, também era um homem de muitas posses. Que maravilha que os dois haviam se perdoado e finalmente se entendido. Esaú decidiu acompanhar Jacó em seu trajeto. Depois de muita insistência do irmão, ele decidiu aceitar os presentes. Mas em determinado ponto eles precisaram se separar. Esaú voltou para Seir e Jacó seguiu a sua viagem. E mais uma vez Deus apareceu a Jacó e disse-lhe o seguinte: suba a Betel e estabeleça-se lá. E faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. E assim como Deus lhe disse, ele fez. E mais uma vez o Senhor confirmou aquela mudança no nome de Jacó. Ele disse o seguinte: seu nome é Jacó, mas não será mais Jacó. Seu nome será Israel. E assim ele deu-lhe o nome de Israel. Deus havia confirmado essa mudança que mostrava uma grande mudança na vida de Jacó. E disse mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. Que promessa valiosa! Deus estava reafirmando a promessa que havia feito a Abraão, a Isaque e agora a Jacó, ou melhor, Israel. Como é maravilhoso ver as grandes coisas que Deus realiza na nossa vida. Saiba que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Deus deseja mudar a sua vida também, assim como ele fez com a vida de Jacó, transformar a sua história. A partir do momento que recebemos a Jesus como nosso Salvador, uma grande mudança inicia-se em nós. A Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6 que: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, uma grande mudança começa em sua vida. Pode ser que a partir dessa decisão você ainda faça algumas coisas que não são legais, que não agradam a Deus, como ter o hábito de desobedecer, de mentir, de falar palavras feias, mas tudo isso pode ser transformado, mudado através da atuação de Deus na sua vida. Afinal, ele tem poder para te ajudar a fazer o que é correto. Sempre que vier esse desejo, que muitas vezes você sentir vontade de voltar a fazer determinadas coisas que não o agradam, peça ajuda a ele. Ele é o maior interessado em te ajudar a fazer aquilo que é correto e que o agrada. Não se esqueça que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, ele deseja transformar, mudar a sua vida, assim como ele fez com a vida de Jacó, que agora era Israel.
que passou por uma grande mudança de comportamento e a partir do momento que ele creu em Deus como seu Senhor, a sua vida passou por uma mudança radical. Mas se você que me escuta ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você tem a oportunidade de iniciar uma grande mudança em sua vida, partindo do primeiro passo, que é receber Jesus como seu Salvador. Para isso, é importante que você reconheça e entenda que é pecador, que faz coisas erradas, que acredite de todo o coração no que Jesus fez por você, que ele entregou a sua vida, derramou todo o seu sangue para que os seus pecados pudessem ser perdoados, e ressuscitou ao terceiro dia e está disposto a caminhar com você e te dar uma vida diferente. Ore a Deus, apresente tudo isso, todos os seus desejos, e tenha certeza que ele tem o poder para perdoar os seus pecados e te dar uma vida diferente. Lembre-se do que diz em João 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não existe mudança maior do que a de se tornar um filho de Deus. Por isso, faça isso aqui, agora mesmo, pois o Senhor pode te ouvir. Eu aguardo vocês no próximo vídeo para a continuação dessa história, porque ainda tem muito mais para acontecer. Um grande beijo e até lá!